Olá, inteligência orgânica! Pronto para modificar seus pesos de aprendizagem? Espero que sim! Bom, você está no canal Cat Made Python, que é o pai. E eu sou a Lucy e estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. No vídeo anterior, eu comentei um pouquinho sobre a história, dos modelos de atenção, lembrando que a gente está dentro do capítulo sobre os modelos de atenção. E aí nesse vídeo eu apresento vocês a LSTM muito brevemente, explico a importância histórica dela para a proposição e desenvolvimento dos modelos de atenção. E como eu achei que as LSTMs é um tópico muito importante para entender as soluções que foram criadas a partir dela, que dão origem ao que a gente chama de atenção hoje em dia, eu decidi então fazer esse vídeo bem breve e rápido, dentro das minhas limitações de rapidez, sobre as LSTMs. A ideia é que eventualmente vai ter um capítulo próprio sobre elas. Lembrando que todos os meus vídeos vão ter sempre informações adicionais ou complementares na descrição, então lá você vai poder encontrar artigos, às vezes blogs, às vezes imagens que facilitam, e não deixem de consultar. Isso é uma forma então de você usar o vídeo como uma introdução e esses materiais para começar a se aprofundar, caso você tenha vontade, tenha necessidade, sinta interesse, enfim. Então, as LSTMs, para o assunto do vídeo, elas significam Long Short Term Memory, e elas foram uma solução para os modelos de Deep Learning para lidar com as limitações que existia para inputs muito longos, para contextos muito longos, em que a informação ia sendo perdida. E aí a gente falou do desaparecimento do gradiente, aniquilação do gradiente, ou vanishing gradient, que é quando os pesos começam a se alterar de forma exacerbada, então ficou muito grande ou muito pequeno, e ele perde toda a informação que ele estava tentando transmitir, e a limitação da informação que está sendo passada. Então, nos modelos de Deep Learning convencionais, as RNNs em específico, Recurrent Neural Networks, ou as redes neurais recorrentes, cada layer gera um output para a próxima, que serve como input para a próxima, e toda essa informação influencia ali a próxima camada, e isso vai gerando uma amálgama de informações que vão se modificando para gerar uma sumarização ali dessas interações, desse contexto, e que resulta no output. E aí esse output ele pode acabar priorizando coisas que não são relevantes, pode acabar apagando coisas que são importantes. Então você não tem um controle fino do que está sendo passado de uma camada para outra, e consequentemente isso afeta a qualidade do seu output, principalmente, novamente, para coisas que envolvem a memória longa, que são esses inputs maiores, esses contextos maiores. E para resolver isso então, as LSTMs, elas meio que, dentro delas, em vez de você ter camadas, assim, você pode ter camadas ainda, mas em vez de você ter um neurônio, você vai ter uma célula, que são esses quadrados verdes aqui. Aqui tem 3 quadrados verdes, então 3 células. Geralmente é bem maior que isso. E essas células, elas vão ter componentes matemáticos e obviamente, que refletem ali na arquitetura delas e, consequentemente, no script, no programa, no algoritmo delas, que vão possibilitar que elas tenham um pouco de consciência, entre aspas, uma forma de discernir as informações mais relevantes que uma célula vai passando para outra e eliminar elas ou reter as que forem importantes. E aí, o que vai sendo passado de uma célula para outra vai sendo filtrado em cada célula, e isso vai, consequentemente, otimizar o output final que vai sendo gerado. Porque, a princípio, você está criando um output
que vai ter sido resultado de processos ali que priorizaram as informações relevantes, ou mais relevantes possível dentro do contexto e das limitações desse modelo. Ele não resolve completamente o problema do vanishing gradient, ele não resolve completamente o problema da memória longa, os inputs gigantescos e tudo mais, mas ele com certeza deu um passo à frente das RNNs, e também ela foi muito importante, como falei no vídeo anterior, porque foi a partir delas que essa ideia de atenção surgiu, que seria uma forma de justamente direcionar o que nesse contexto das LSTMs, né, o que cada célula deveria focar do input que ela está recebendo para gerar ali um aprendizado e passar para adiante. Então, aqui em cima é a arquitetura básica, como eu falei, a gente tem 3 células e dentro dessa do meio aqui eu fiz a representação de todas as operações matemáticas e como os inputs e outputs se relacionam com elas. E eu sei que a imagem não dá para ver perfeitamente, como eu falei, vai ter na descrição imagens melhores para vocês aprofundarem, mas o importante é que vocês consigam ter uma noção básica do que eu estou explicando. Então, só para explicar a divisão do quadro, a gente tem essa arquitetura das LSTMs. Aqui a gente tem as principais equações que são utilizadas no modelo mais básico, vamos dizer assim, e aqui uma legenda do que cada variável significa, cada função, enfim. E então eu vou agora passar por tudo isso da forma rápida possível para trazer esse conhecimento para vocês. Então, é importante observar que cada célula ela recebe 3 inputs, que é o Czão, o Hzinho e o X. O X é o estado atual, o estado corrente, ali, numa tradução direta, né, da célula. Então essa célula, essa é a situação atual dessa célula nesse contexto. O Hzinho é o hidden state. O hidden state ele é uma forma de informação que está sendo passada de uma célula para outra, e a gente vai entender melhor a importância dela. E a gente tem o Czão, que é o cell state, o estado da célula. Então, cada célula... Ups, pisei no brinquedo do cachorro. Cada célula vai receber o estado da célula anterior, o hidden state da célula anterior e o estado atual da presente célula. Então, se vocês verem, né, aqui é xt e aqui é t-1 e ht-1. Então, o t representa o número da célula. Então, vamos considerar que essa daqui é a célula t, então essa aqui é a t-1 e essa daqui é a t+1. Aí o output, a gente vai ter o estado dessa célula sendo passado para frente, o hidden state dessa célula sendo passado para frente, e a gente tem o hidden state sendo externalizado sem passar diretamente para uma outra célula, que é uma forma de você armazenar esse hidden state de forma que ele não seja alterado diretamente pelas próximas células. E aí no vídeo, no capítulo sobre as LSTMs, eu vou abordar todas essas informações com maior profundidade. Mas isso aqui é o grosso, né? Vamos dizer assim. E aí dando um zoom dentro, a gente tem essas coisinhas em roxo, que a gente tem o θ, que é a função sigmoide, a gente tem esse tan, que é a tangente hiperbólica, e a gente tem o símbolo de mais, que é uma soma feita por elemento do vetor que está sendo passado, da matriz, desculpa, que está sendo passada, e o x que representa uma Hadamard addition, ou uma multiplicação dos elementos das matrizes. E aí,
Existem então as conexões em verde entre essas coisinhas, né, entre essas operações e os inputs e outputs. E a gente tem esses em rosa, que são aonde ocorre as equações que vão converter essas matrizes, essas relações em dados computacionais para serem interpretados pela máquina e passados adiante. E aí a gente tem, então, quando entra o hidden state da célula anterior, ele vai influenciar todas as outras camadas, todas as outras equações que envolvem a função sigmoide e a tangente hiperbólica, diretamente. Então, quando você recebe o hidden state, a primeira coisa que ele vai fazer é passar por uma função sigmoide, e essa função sigmoide vai passar por uma multiplicação element-wise. Aí sempre que eu falar uma multiplicação, uma adição, lembra que é element-wise, que é por elemento da matriz, com o estado da célula anterior, o C. E aí, isso é o que a gente chama de forget gate, que representa um F com o T, que representa a célula atual. Então, o forget gate tem uma equação que é a função sigmoide, né, do WF. O WF, na verdade, tudo que for W é uma matriz de pesos que é aprendível, que ela vai sendo modificada durante a aprendizagem dessas células, e aí vai envolver backpropagation, coisas que eu não vou abordar aqui nesse momento. A gente tem essa concatenação entre o hidden state da célula anterior e o XT, que é o estado atual da célula, somado com B, que é o bias. Esse bias, ele é um viés, é uma informação que é inserida ali, que também pode ser modificada, que vai influenciar na taxa de aprendizagem e consequentemente também influenciar nas equações em que esse viés estiver presente. E aí também o viés eu vou trabalhar com vocês melhor mais pra frente. O importante então é entender que a primeira coisa que vai acontecer, e a minha gata querendo pegar o apontador aqui, é o forget gate, que é tentar ver qual dessas informações vão ser esquecidas, vamos dizer assim. Depois, o hidden state vai também passar por uma função sigmoide no estado do input, que vai ser multiplicado e depois adicionado ao estado da célula anterior. Só que para essa equação de multiplicação, a gente também vai ter a ação da tangente hiperbólica, que vai pegar o hidden state, fazer uma tangente hiperbólica e multiplicar, então, elas uma com a outra. Então, o input state vai se multiplicar com a equação que é o candidate state, que é também um Czão, só que com um traço em cima, só para diferenciar vocês. E aqui, então, a gente vai ter esse estado resultante do forget gate, que vai influenciar então o input state e o candidate state, e eles então vão passar por uma última operação, que é a do output gate, que vai transformar o hidden state da célula anterior através de uma função sigmoide em uma multiplicação, e vai gerar o hidden state atual dessa célula, então seria o output gate, né? E
esse mesmo valor também vai subir e influenciar o estado atual dessa célula. Então, toda essa parte de baixo aqui da célula, todas essas equações, elas vão influenciar no estado da célula atual, que é um update da célula, do estado da célula anterior, que vai servir como um input para a célula posterior. E aí, aqui a gente tem a equação que gera a fórmula do estado da célula atualizado dentro desse contexto dessa célula, que é o que a gente está chamando de CT. E aí ela é uma equação que vai lidar tanto com o forget gate, o input state e o candidate state. E com isso, então, a gente gera os dois outputs, que é o estado dessa célula, o input dessa célula, que vai alimentar a próxima célula. Então, é isso basicamente que é uma LSTM, é assim que ela funciona. E essas são as principais equações que estão possibilitando que as LSTM, meu Deus, elas estão muito hiperfocadas, que está possibilitando as LSTMs de melhorar, potencializar o aprendizado durante a passagem do input nesse mecanismo. E aí, os outros detalhes eu vou deixar para esse próximo vídeo, mas eu gostaria então que vocês só tivessem essa noção. E aí, no próximo vídeo, eu vou começar a falar então daquela primeira atenção, que ainda nem chamava atenção, que ocorreu dentro desse contexto das LSTMs, visando focar que o output focasse em apenas um target, não numa matriz inteira, por exemplo. E aí eu vou conseguir demonstrar para vocês comparativamente o que essas equações, as limitações dessas equações, comparado com os aprimoramentos feitos por essa primeira atenção que ainda não chamava atenção. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, críticas, sugestões, elogios também são bem-vindos. Like, se inscreve, compartilha se achar que vale a pena. Muito obrigada e espero ver vocês na próxima. Tchau, tchau!